Oi, gente! Tudo bem? Eu. A gente ainda vai acertar essa animação. Um dia vai dar tudo certo. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, tá tudo bem. Eu espero essa resposta nos comentários. Por favor. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências de como se planejar para a viagem. Mas para. Primeiro você se inscreva no canal, ative o sininho para ter todas as notificações, deixa o seu like se você gostou, se você não gostou, você deixa o seu like. Eu tô nem aí se você não gostou, entendeu? Mas assim, deixa o like. Deixa o seu like. Compartilhe com os amigos, vizinhos. A mão não vai cair. Pessoas que gostam de viagens, pessoas que não gostam de viagens. Pessoas que querem aprender a se organizar para viajar. Claramente não é o nosso exemplo. Já pega o papel e a caneta. Faz assim. Não, ainda não. Pega o papel e a caneta para anotar todas essas dicas que são muito importantes para você que quer viajar. Exatamente. Seja para o Brasil, seja para fora do Brasil. Exatamente. Mas vai com calma, porque a gente está num momento tenso e talvez não seja tão proveitoso assim viajar nesse momento. Mas é bom fazer o planejamento, né? Que aí quando estiver mais tranquilo, né, exatamente, o ambiente, talvez seja você já planejado agora, você tá mais organizadinho para viajar. Você não viaja de supetão, tá certo que você pode viajar de supetão também, foda-se. Mas com um certo planejamento você consegue fazer viagens um pouco mais longas, um pouco mais elaboradas, eu diria, ou mais para longe, né? Exato. Então, é isso. Vem com a gente. Vem com a gente. Guilherme vai ser essa parte do planejamento, né, amor? Vai ser a parte do planejamento. Primeiro passo. Antes de viajar é importante saber para onde você vai, né? Talvez esse seja o primeiro passo de planejamento que acho que a gente vai falar. Muitas vezes, tipo, tem certos lugares que você consegue fazer o planejamento ali por causa de uma promoção que acontece. Vulgo que a gente vai fazer em breve. Ou é por causa de uma promoção que a gente comprou ano passado. Dividiu em 12 vezes. Essa é a parte. 10. Muitas vezes. Isso é muito barato, por sinal. Mas a questão é, tipo, saber pra onde você vai. Porque isso interfere totalmente em tudo que você vai fazer durante, tipo, a viagem em si, ou se planejar financeiramente, que acho que é a parte mais importante de uma viagem. E é importante, assim, você ter uma noção, assim, é meio que um combinho, assim, sabe? De pra onde você vai, quanto tempo você tem disponível pra ficar nesse local. Porque, né, às vezes as pessoas trabalham e às vezes elas não têm férias eternas pra passar no outro estado ou na outra cidade. Então, é muito importante ter essa noção de quando você vai ter férias, de quando você vai poder viajar. Porque, por exemplo, às vezes você ir para algum país em novembro, talvez não seja tão bom, porque novembro é época de frio, chuva e tempestade. Mas se você viaja em novembro, sei lá, pro Nordeste, tá um sol de rachado. Não sei. Exatamente. A gente vai fazer esse teste. Então, assim, é importante você saber pra onde você quer ir e quanto tempo você vai passar fora. E aí você tem que ver também essa questão climática, porque vai interferir. Mas você quer ir mesmo assim na chuva? Então você vai ter que fazer uma outra parada pra, tipo, planejar, por exemplo, sei lá, algum passeio mais coberto, uma parada assim. Ou talvez a chuva seja uma atração, não sei. Se vocês tiverem condições de ir num país, tipo, Abu Dhabi, uns bagulho assim meio diferente, talvez a chuva literalmente seja uma atração, porque lá deve ser muito quente. Não, mas acho que lá tem tempestade quando tem muita chuva. Aí talvez não seja uma atração. É tipo aquele filme, A Atração Perigosa, né? Sei lá. Difícil. Mas, assim, essa questão de decidir o destino é muito importante. Mas talvez não faça que nem a gente, que joga no cara ou coroa pra decidir o destino. Não, mas peraí. Tem um contexto do cara ou coroa. A gente faz uma lista primeiro. A gente tem uma lista. Normalmente a gente faz uma lista. E aí a gente começa, tipo assim, de lugares que nós gostaríamos de viajar, de conhecer. E aí, após fazer essa lista, que é tipo, totalmente aleatória mesmo. Tipo, esse país ou essa cidade é top, vamos? Vamos, coloca aí, coloca no top 10.
Exatamente. E aí, depois dessa lista, que a gente começa a ver, tipo, os custos financeiros, que é muito importante. Sim, e para isso tem um site muito bom que a gente usa bastante, que é o Quanto Custa Viajar. Ah, por quê? Primeiro, a gente não conhece o local e é legal saber, porque lá você consegue saber, por exemplo, o clima, para onde você vai, tipo, geralmente a época mais barata também das passagens, custo de comida, tanto tipo, e também você consegue ver o que dá pra fazer na viagem, né? Então, tipo de passeios, lá também mostra essa questão. Então a gente faz meio que por alto pra saber mais ou menos a época, tipo de chuva, de não sei o quê, pegando toda essa estrutura. E aí a gente vai para outros sites para ver passagem e depois um outro site para ver hotel. Às vezes dá para ver nos dois lugares para fazer essa comparação e às vezes também rola de fazer tipo o Airbnb. E aí a gente faz o custo total dessa viagem e vai limando e vai colocando, né? E vendo se compensa ou não. Às vezes a gente, eu vou ser bem sincero, tem uma viagem aí. Sabe o que eu tô lembrando? Acho que é exatamente dessa viagem que você vai falar. É. Que a gente coloca, tipo, prós e contras. Exatamente. Um monte de coisa. Ah, não, porque essa aqui é muito cara. É. Ah, essa aqui não sei o que lá. Aí nessa em específico a gente tá, não, mas não é esse valor. Exatamente. Não é tão caro assim. Às vezes não importa. Às vezes você quer tanto conhecer um lugar. Que você fala alto pra você se convencer que não está caro. Exatamente, mas no fundo, você sabe que tá absurdamente caro. Mas você tá se convencendo que não tá caro e que vai valer super a experiência porque você realmente quer ir. Então, às vezes, não importa o que você decidiu antes. Às vezes é você mesmo querendo se auto-sabotar. Aí... Ou auto-sabotar a sua conta bancária. No caso... É o nosso caso. E assim, tipo, esse primeiro passo é importante principalmente para quem é assalariado, que é tanto essa questão de, por exemplo, você saber quando é que você vai tirar suas férias, para tipo, ter o tempo certinho. Às vezes, por exemplo, no meu caso, eu não gosto de tirar o mês todo. Aí eu tiro ou 15 dias, ou 20 dias, ou 10, 10, 10. E aí vai muito, tipo, será que quanto tempo a gente pode fazer? Então, tipo, eu planejo a viagem, tipo, para eu estar livre um dia ou 2 dias antes e ter pelo menos 2 dias depois, tipo, para poder descansar. Que querendo ou não, por mais que você viaje, você chega cansado. Sim. E o primeiro dia da viagem, geralmente, você fica meio morto. Isso a gente tira de experiência própria mesmo. Tipo, o primeiro dia a gente viajou pra, né, no caso, a última viagem que a gente fez, sem ser de Curitiba, a gente viajou para Montevidéu, que teve até um planejamento maravilhoso. E aí a gente passou um dia viajando, literalmente foi um dia viajando, e chegando lá a gente estava exausto, né? Então a gente acabou não conseguindo aproveitar muito no primeiro dia. A gente viu algumas coisinhas, mas no final das contas a gente acabou só dormindo. Então esse momento que também entra no cálculo da sua viagem. Então, tipo assim, você tem, sei lá, 7 dias. Dependendo para onde você vai, você perde um dia que é de voo. No outro dia que você chega, talvez você vai estar meio morto. Então, assim, você meio que perde um dia e meio ou 2 dias da viagem, assim. E o último dia, geralmente, é um dia mais corrido, né? Assim, gente, planejar a viagem não é uma coisa fácil. É demorado. Sim. E tipo, principalmente porque a maioria das... Principalmente se for... Eita. Eu não entendi esse final. Calma aí. Vai dar certo. Faltou vocabulário aqui na pessoa. Principalmente se for uma viagem para fora do país, tem o fator que algumas coisas elas são baseadas no dólar. Sim, aí é por isso mesmo que é melhor se planejar muito com antecedência. E isso é o que a gente está fazendo para, tipo assim, para uma que a gente está se convencendo que não está cara. Mas, por exemplo, a gente começou a planejar essa viagem em 2020. Então, tipo assim, a gente sabe mais ou menos um custo que ela vai ter, tá guardando dinheiro e sabe que mesmo assim a gente vai acabar parcelando a viagem durante um bom tempo. Exato. Mas essa eu acho que é uma vantagem num planejamento de viagem, assim, que é legal, né, que é de ter, tipo, assim, beleza, eu quero viajar, sei lá, pra Islândia. Tá,
Quando é a melhor época para se viajar para a Islândia? Nunca, porque é frio sempre. Não, aí você vai viajar para a Islândia, mas aí você pode fazer tipo um stopover, que é tipo você viaja e para em um lugar, aproveita um outro lugar e vai pro país de destino. Você pode fazer isso também dentro de um planejamento. E assim, pô, qual é a melhor época? Ah, a melhor época, sei lá, é abril, porque abril é verão, tá menos frio. Eu pensava que você falava assim, tá menos 10 graus. Tá menos frio, mas tá frio. Mas assim, tipo, só que no verão você não consegue ir, sei lá, pra um determinado lugar por causa de tal coisa. Então você acaba sacrificando algumas coisas. Mas ao mesmo tempo você é lá no abril. Quanto que é? Sei lá, 20 mil reais. Porra, 20 mil reais fica meio puxado. Mas é 20 mil reais a passagem? Não, é 20 mil reais passagem, hotel e alimentação durante, sei lá, 5 dias. Uma ou duas pessoas. Duas pessoas. Tá, beleza. Aí a partir desse momento aqui, quando é que eu conseguiria ter um dinheiro, tipo, sei lá, em quanto tempo eu consigo juntar 5 mil reais e os outros, em quanto tempo eu consigo pagar e o que eu consigo pagar paralelo e o que vai continuar, né, depois. Então, são coisas que a gente está analisando. Por exemplo, para essa, a gente começou a juntar dinheiro. Então, a gente tem um valor X para ter até o final do ano. Aí, a partir do final do ano, a gente vai começar... A gente não vai viajar em 2022, por sinal. Exatamente. A gente vai começar a voltar a olhar os preços, só que a gente já vai ter uma base financeira, vai continuar juntando dinheiro até chegar um ponto que a gente fala, não, beleza, é a hora de comprar passagem. E aí a gente compra a passagem. Comprando a passagem dividida em muitas vezes, eu espero que pra caramba. Eu espero que ia perder de vista. Assim, lá longe, tipo, pô, aí tá lá o Guilherme de barba branca, Que horror, assim, amor. ele tá lá, pagando. Não, ele tá exagerando, gente. Mas Para. assim, divide. Várias vezes sem juros. O máximo que você conseguir dividir sem juros é excelente. E aí, é basicamente isso, né? Tipo, essa questão mais financeira é a parte mais chata de um planejamento de uma viagem pra longe. Só que ao mesmo tempo você acaba ganhando muito porque, por exemplo, tô pagando, mas é uma parada que eu vou ver mais pra frente e vai compensar. Então você acaba, tipo, pagando. É impossível viajar pra fora ganhando, sei lá, 2 mil reais? Não, não é impossível. Você vai fazer, é claro que você vai fazer uns sacrifícios, mas, tipo, você não precisa ir, sei lá, pra Austrália, que deve ser um absurdo. Você consegue, ou se você quer ir pra Austrália, beleza. Só que aí vai essa questão. Quanto eu preciso de juntar de dinheiro, quanto que eu vou parcelar, quanto que vou ainda pagar com base. Então, assim, é tudo uma questão de decidir o destino, quando você vai. Não necessariamente precisa ser quando você vai agora, mas pode ser qual é a época ideal que você vai e quantos dias. E isso você vai juntando, vai vendo como é que vai. Por exemplo, a gente viu o cálculo baseado se fosse viajar esse ano, mas é para ter uma média de valores pra gente, ok. Eu não quero nem ver essa média mais pra frente. Mas é pra ter uma média de valores pra gente, de fato, a gente precisa dessa quantidade aqui pra ter uma viagem legal, pra ter uma viagem interessante. Então, essa questão do planejamento financeiro pra uma viagem, eu acho que é a parte mais chata de se fazer, mas também é a melhor. E principalmente se você não ganha muito. Essa parte do planejamento financeiro é a melhor, porque você tem que planejar quanto que você vai gastar também com comida. E nem só com comida, também entra no aspecto de assim, por exemplo, você vai pra uma outra cidade ou um outro país e tem um monumento que ele é pago. Sim. Você precisa saber pra colocar dentro do seu orçamento. Outra coisa também é saber se o monumento vai estar aberto, fica a dica. E se ele está aberto, se ele é perto o suficiente ou fácil o suficiente para você ir andando. Mas são essas questões. Então, por exemplo, às vezes a gente viajando, por exemplo, uma excelente dica para vocês pegarem um hotel com café da manhã, comam. Verdade. Coma, tipo assim, pô, vamos comer aqui. Às vezes é um pouco mais caro, realmente, um hotel com café da manhã. Ou uma pousada com café da manhã. Só que, cara, se você se alimentar bem no café da manhã e de lá você sair pra fazer o que você quer? Pra fazer o que você quiser, conhecer, passear e tal, você vai economizar muito na alimentação, principalmente do almoço. Sim, você vai querer comer, tipo, no máximo uma besteirinha, tomar um sorvete, uma água, cerveja, se você for maior de 18.
ou maior de 21, depende pra onde você vai. Mas, tipo assim, você vai economizar essa grana que você teria no café da manhã, no almoço, e você pode jantar uma parada diferente. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que você pode fazer, você vai acabando, tipo, compensando. Então é por isso que é legal ter, tipo, quanto de comida eu posso gastar nessa viagem. E aí você vai fazendo esse balanceamento. Então é algo que a gente faz e é algo que é muito importante. Tipo, o café da manhã, eu acho que na viagem, na vida também, mas na viagem é a parte mais importante. Porque o café da manhã muito reforçado vai... Tipo, é importante almoçar? Mas se você tomar um café da manhã muito reforçado... Que a nossa nutricionista não escute isso. Exatamente. Se você tomar, você não vai almoçar. Você vai comer, sei lá... 4 horas da tarde. Exatamente, que é basicamente o que a gente fazia várias vezes. E assim, só comia pra, tipo, não passar muito tempo sem comer e pra dar uma forrada no estômago pra janta, né? Então, assim, a janta geralmente era, de fato, uma refeição que a gente comia bem. Então, o que a gente economizava no café da manhã, no almoço, a gente acabava usando no jantar. Então, a gente fazia esse balanceamento. Então, tipo, é legal, assim, se você quiser fazer uma planilha de gastos financeiros, é importante. Tipo, tal dia eu quero comer em tal lugar. Então, essa outra questão de planejamento. Tipo, você planejou pra onde você vai, você planejou quando você vai, quanto você vai gastar, e aí é legal você ver, tipo, lugares que você gostaria de visitar, tanto para comer, quanto, tipo, de passeio. E aí, para comer, você vai, olha no TripAdvisor, olha não sei o que, e aí você começa a montar, tipo, nesse dia eu quero comer aqui, por causa disso, o custo lá, você olha o menu, porque é claro que na internet a gente consegue saber. E aí você olha mais ou menos o preço, e aí você vê se está dentro, e aí o que você vai fazendo esse balanceamento de gastos, né? Mas no final das contas, o roteiro mesmo, é importante você ter uma noção. Sim, você pode se prender ao roteiro ou não, mas assim, faça para você ter a noção, tipo, geral do escopo. Porque assim, por exemplo, a experiência que a gente teve, a gente fez um planejamento, um roteiro, a gente, Guilherme, o rei do planejamento. Deu quase tudo certo. Não deu. Deu quase tudo certo. Não deu. Deu certo. Aí o que aconteceu? Eu simplesmente olhei aquele planejamento e falei, cara, mas tem lugares que a gente pode visitar sem estar no planejamento. Aí ela fez assim. Aí o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso, assim, ó. Aí eu fiquei tipo assim. Joguei tudo fora. A gente seguiu um pouco do planejamento. Na verdade, eu acho que o primeiro dia a gente conseguiu. É porque é o seguinte. A gente não conseguiu. Não conseguiu, a gente foi lá pra onde você queria. Só que aí talvez a volta daquele lugar. Não, mas no primeiro dia, domingo. Isso. O primeiro dia a gente pensou que ia conseguir comer. Não deu muito certo também, não. Pois é. A gente pensou várias coisas pro primeiro dia, assim. O nosso planejamento, ele foi bom, o nosso roteiro. Porque ele deu uma noção muito boa pra gente em relação ao que a gente podia fazer. Sim, e de gastos. E gastos, exatamente. Só que na real mesmo, a gente não seguiu ele não. Porque eu gosto de fazer no Vida Louquice. Exatamente. Ainda mais porque a gente tava num país que a gente falava relativamente, que a gente conseguia entender. Eu falava super bem ali. Não, o Guilherme não fala espanhol, gente. Mas assim... Hablo espanhol como ninguém. Mas assim... Soy quase um chicano. Mi espanhol é perfeito. Sim, claro. Então, assim, a gente conseguia se comunicar mesmo com o péssimo espanhol do Guilherme. Mas a gente sabia se comunicar. A gente não ia passar fome. Sim. E não tinha por que a gente ter um planejamento, levar tão a sério um planejamento. Sim. Agora, se você não sabe a fala, se você não... E talvez não seja bom fazer isso que a Débora fez. Talvez seja mais interessante você, de fato, seguir e ver como é no Google Maps pra você estar aqui, tipo, levemente localizado. Mas sabe por que eu fiquei assim? Por causa que foi o seguinte. No ano anterior, a nossa viagem de Montevidéu, eu viajei para Buenos Aires com os meus pais. A gente não sabia falar nada em espanhol. A gente não passou fome, a gente não passou perrengue. Mentira, a gente passou perrengue. Mas assim, a gente não passou muitos perrengues. Então foi tudo tranquilo. Eu pensei, gente, então tá tudo certo. Eu hablo espanhol muito bem. Não, mas no final das contas dá certo. Mas essa questão, assim, de fato você
fazer um planejamento. Na verdade, a parte do planejamento que ficou bem bastante, mas assim, é a questão mais para você ter um controle financeiro da viagem, porque não adianta você viajar e se arrombar financeiramente. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que tu não é rico, tá ligado? A gente não é rico. Então, assim, a gente vive com base num salário. Então, o planejamento financeiro de uma viagem é uma parte importante porque, assim, muita gente acaba voltando de férias e, tipo, se lascando. Então, assim, essa é uma parte onde que a gente está analisando, beleza, vai sair caro, mas a gente vai fazer a viagem em 2023. Começou em 2020. Então, assim, por mais que seja uma viagem cara, a gente não vai se arrombar tanto quando voltar. Talvez vai por causa das lembrancinhas. E uma dica que minha prima deu, excelente dica, não traga a lembrança, porque tu não tá lá pra trazer a lembrança, você tá lá pra viver a viagem. Então, assim, ela disse assim que às vezes ela ficava presa aos lugares para querer trazer a lembrança para as pessoas. E, tipo assim, acabava que ela não aproveitava algumas coisas. É claro que ela aproveitava a viagem, mas, assim, em geral ela ficava, pô, mas tem que levar tal coisa para fulano. Então, assim, foi algo que ela falou pra gente e a gente ficou, rapaz, verdade. Então você pode até tirar esse custo, que é caro, da sua viagem. Mas é legal ter essa questão. Então, tipo, mas esse planejamento se aplica só para viagem para fora? Não, cara. Por exemplo, aqui em Brasília é muito comum a galera ir para Caldas Novas. Então, assim, o que mais importa? Caldas Novas você vai de carro. Então é ver quanto que tá a gasolina, ver como é que tá o carro. Ou de jatinho, se você tem um jatinho. Se você tem um jatinho, tudo bem. Mas assim, você não tem um jatinho, possivelmente. Né? Sei lá. Em sua maioria você não vai ter um jatinho. Mas assim, de carro você vai gastar. Gasolina, sei lá, tá R$1 milhão. Mas, e aí tem essa questão. Então você tem que ver quanto que vai gastar de gasolina, se você vai com amigos, onde você vai ficar. E aí você acaba tendo, não um planejamento geral, porque Caldas Novas você não precisa fazer um planejamento geral, mas um planejamento mais dessa questão de custos. Por mais que seja uma viagem perto, às vezes pode ser uma viagem um pouco mais cara. Essa parte financeira, de colocar na ponta do lápis, é importante, principalmente se você quer conhecer outros lugares. A gente vai viajar, por exemplo, para Praia dos Carneiros. Uhum. Mas essa, por quê? Não faço ideia, porque a gente achou a promoção no Urb. Gente, tá uma promoção muito boa. Tava, tipo, 2 pessoas, não sei quantos dias, sei lá. 10 vezes de R$83. Tipo, beleza, com o hotel e com a passagem. Então, assim, a gente achou... Voo, translado, hotel e café da manhã. E a passagem mesmo aérea. Então, assim, tava muito barato e a gente falou, pô, beleza, R$80 por mês pra gente não é pesado. Então dá pra pegar essa viagem e testar. Então, assim, você consegue fazer uma viagem, tipo, pegando promoções. E, tipo, de boaças, assim, viagens boas pegando promoção. Então, essa eu acho que é a parte mais importante. Se você for para um outro país, você não troca dinheiro na porra do aeroporto, porque você vai pagar muita taxa. Experiência própria. Mas aí você troca na casa de câmbio ou você leva dólar, porque geralmente dólar é mais fácil de se trocar nos países. Se for países aqui perto, o real funciona. Mas é legal levar o dólar também, que é mais aceito nas casas de câmbio. Né? E assim, é mais essas dicas mesmo, tipo, de olhar. Tem que olhar voo de madrugada. Eu não vou acordar. Nem. Eu não vou acordar. Eu vou olhar, pô, tá barato, acho que vale a pena. Vou pra uma agência de turismo. Então assim, aí vai muito do gosto do freguês, não é mesmo? Mas tem essas questões assim, tipo, mesmo de ponta de lápis, onde que você, tipo, tem que ver o quanto isso vai comprometer o seu financeiro durante o mês. Então não adianta nada você querer ir para fora ou ir para o Rio de Janeiro e no final das contas você voltar assim um puto no bolso. Não vai muito. É, tipo, essa é mais a dica. Tipo, você pode viajar para qualquer lugar, contanto que você consiga pagar. Exatamente. Mas vai ser parcelado, vai ser ruim. Irmão, só vai. Parcela aí. Só vai. Parcela. O quanto mais de juros vocês não tem? Sei lá, 10 vezes. 10 vezes sem juros? 10 vezes sem juros a gente parcela. Boleto não paga juros. Sei lá, parcela. Então vai parcelando aí. E vai esquecendo.
E aí depois você, mesmo você voltando, você vai estar, pô, legal. É claro que você vai ficar lembrando daquela viagem de várias formas. Mas assim, você viajou e curtiu. Então, tipo assim, essa mais é uma questão, tipo, cuidado com o gasto mesmo. Acho que é a parte mais importante do planejamento, e a única parte, de fato, que ela é pra sempre, é essa questão do planejamento financeiro. Então, é legal de saber. E é isso, gente. Então, novamente, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos para novas notificações, deixe seu gostei se você gostou, se você não gostou também deixe seu gostei. E é isso, até a próxima. Um beijo e tchau! Tchau!